Hoje nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre os equipamentos hidráulicos, quando nós falamos de prevenção e combate a incêndio. De fato, uma das atribuições do bombeiro civil, do brigadista profissional, ou até mesmo o profissional de SST, ele tem que dominar esses equipamentos hidráulicos. Quando se fala, por exemplo, do sistema de hidrante, mangueiras, acessórios, são equipamentos fundamentais que durante uma situação emergencial nós temos que ter ele em funcionamento adequado. E a questão da prevenção, da verificação de como funciona esses equipamentos hidráulicos é muito importante. De fato, eu preciso de forma efetiva prevenir o funcionamento através das manutenções, das mangueiras, do sistema de hidrante, da bomba de incêndio, dos acessórios que vão ficar aí dentro da caixa de mangueira, por exemplo, esguichos, chaves. Enfim, de fato é importante a empresa ter esse controle, ter ferramentas para fazer esse monitoramento, essa verificação, e também os brigadistas aí, profissionais de segurança do trabalho, saberem como que funciona, como que, de fato, na parte prática, como manusear mangueiras, sistemas relacionados ao acoplamento dessas mangueiras, os acessórios, as chaves TORS, os esguichos. Então, isso é muito importante na proteção eficaz contra incêndios. Nós falamos durante a semana da questão do triângulo do fogo, que hoje a gente trabalha com o tetraedro do fogo por causa da reação em cadeia, ou seja, o triângulo do fogo e a extinção é importante entender. Quando se fala dos equipamentos hidráulicos, é justamente para combater o fogo. Então, o combustível, o oxigênio, o calor é igual ao fogo quando tem ali a reação entre esses três elementos. E a extinção de um incêndio, ela ocorre aí pela remoção de um ou mais elementos do triângulo do fogo. Se eu tiro o oxigênio, eu vou abafar. Se eu tiro o combustível, eu estou fazendo isolamento. E se eu tiro o componente calor, eu estou fazendo o quê? O resfriamento. Então, o resfriamento ele vai reduzir a temperatura do fogo, remove o calor, a temperatura baixa, e eu tenho essa quebra aí do componente calor. O abafamento, eu vou tirar o oxigênio, ou seja, eu posso utilizar a questão do abafamento por um agente extintor, até mesmo por uma tampa, impedindo que o oxigênio tenha acesso ao tetraedro do fogo. E também a quebra da reação em cadeia, que é quando eu retiro ali o material combustível, certo? Então, essa questão do triângulo do fogo, nós já falamos em outras oportunidades. As classes de incêndio extintores também, por exemplo, as classe A, que são os combustíveis sólidos, papel, madeira, plástico, borrachas, queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduos. O que a gente recomenda para combater esse tipo de incêndio? Água, espuma mecânica, o extintor de pó ABC, os líquidos inflamáveis, que são comuns também em indústrias, principalmente postos de gasolina, como gasolina, óleo, thinner, queimam na superfície e não deixam nenhum tipo de resíduo. E o que é recomendado? O extintor de PQS, que atua por abafamento, o extintor tipo pó ABC, o próprio CO2, que é o gás carbônico, e também os incêndios de classe C, que são os equipamentos, os materiais energizados, ou seja, motores, transformadores, quadros de distribuição e também aparelhos energizados. O que é recomendado? De forma nenhuma a gente pode utilizar água para combater incêndio com materiais energizados, bem como o gás carbônico é o mais indicado, que é o CO2, porque ele não danifica ali o material energizado. E quando se fala do pó químico C, ele é indicado para materiais energizados, porém, como ele é o pó bicarbonato, ele é corrosivo e ele corrói ali o material energizado. Vai apagar o fogo, mas ele pode danificar os equipamentos ali. Então, os extintores de água pressurizada, nós falamos ontem, o componente, o funcionamento, o princípio de extinção desses extintores, indicação para classe A. Nunca a gente pode utilizar o extintor de água pressurizada para a classe B, que são os líquidos inflamáveis, nem para a classe C, que são os materiais energizados. O extintor de CO2, que é o dióxido de carbono, muito utilizado para a questão relacionada ao incêndio de materiais energizados, também para os líquidos inflamáveis.
A vantagem do extintor de CO2 é que ele não deixa resíduo. O gás ele se dissipa no ar, eliminando ali a necessidade de limpeza pós-incêndio, evitando também os componentes eletrônicos sensíveis aí que eles sejam danificados. Ele é ineficaz para classe A, o extintor de CO2, e também ele tem ali o risco de asfixia, né, em locais pequenos ou fechados. Não é recomendado a utilização desse tipo de extintor. E temos o extintor de pó químico, o pó BC e o pó ABC. Hoje os extintores mais utilizados é o pó ABC, que ele serve para as classes A, B e C. O pó BC é ideal para líquidos inflamáveis, e as empresas hoje, quando vai fazer um projeto novo, optam aí por estar utilizando o extintor de pó ABC, custo menor, e de fato ter a disponibilidade para utilizar nas classes A, B e C. Por isso é o extintor mais recomendado para utilizar. Então, quando nós falamos, por exemplo, das ferramentas hidráulicas, que é o tema nosso de hoje, que é uma infraestrutura essencial de combate. Então, essas ferramentas hidráulicas, o que contém, né, quando nós falamos nessa questão de prevenção e combate a incêndio? A mangueira de incêndio é um instrumento que o brigadista profissional, o bombeiro civil ou o brigadista orgânico, até mesmo o profissional de segurança do trabalho, tem que ter um domínio de como utilizar a mangueira, como fazer o aduchamento, como fazer a manutenção, como manter ela de forma com que você previna ali que ela estrague, por exemplo. Então, as mangueiras é um material geralmente de borracha ou poliéster de alta resistência. Tem aí os tipos, do tipo 1 ao tipo 5, aí tem que consultar a NBR com relação a esse tipo de mangueira. O diâmetro é de 1,5 polegada ou 2,5 polegadas, depende do projeto. O comprimento tem de 15 metros, tem de 20, 30, mas o mais recomendado é 2 lances de 15 metros, pela facilidade de aduchamento, de lançamento também. Então tem o sistema Storce ali, que é um engate rápido na extremidade da mangueira, que é de latão. Então é importante saber, de fato, fazer aí a utilização das mangueiras, ok? Então isso tem que estar dentro do projeto, ou seja, o projeto que vai determinar qual que é o tipo de mangueira, qual material. As conexões, né, que já vem na mangueira, né, o sistema Storce, que é o engate rápido, aquele engate que vem na ponta da mangueira que eu vou encaixar uma mangueira na outra. Então, nos treinamentos a gente recomenda para o brigadista profissional, bombeiro civil, de fato, ele ter o cuidado para não deixar a conexão bater no concreto, no asfalto, porque vai batendo ali com o tempo. Você tem dificuldade para fazer um engate, uma situação emergencial, então por isso tem que ter um cuidado com esse engate rápido. Então, para ter as mangueiras, eu preciso de ter o quê? O sistema de hidrantes. Qual que é a função? Acesso à rede de água pressurizada. Então, quando se fala da parte hidráulica, eu vou ter um reservatório de água, com o volume de água necessário, de acordo com o projeto, uma bomba que vai entrar automaticamente quando eu abrir esse sistema de hidrante, para colocar pressão e eu conseguir, de fato, direcionar o jato sólido de água no fogo, para combater o fogo. Então, o hidrante ele tem que ter a função de acesso à rede de água pressurizada. Aí tem o hidrante de coluna, de parede, subterrâneo, né, o de coluna é aquele hidrante que fica, né, em formato de T. Então você já vê ele no tempo ali dentro da empresa, em formato de T, com 2 saídas, ou pode ser quando é saída dupla, ele tem formato de T, quando é saída individual, ele tem o formato só com o registro e a saída. E tem o de parede, o hidrante que já sai numa parede, e até mesmo o subterrâneo, que vem do chão. Tá? Então, o de coluna é muito utilizado, né, dentro das indústrias. Tá? Ele tem que ter um fluxo de pressão constante, ou seja, a partir do momento que eu abrir o registro de água, a bomba tem que entrar de forma automática. Então, por isso tem que ter um sistema hidráulico bem feito, bem elaborado. Por isso que quando se fala do sistema de bombas, dentro do reservatório ali, a bomba tem que ter ali uma manutenção, um teste periódico, tem que se ligar essa bomba uma vez por semana. Ela tem que ter opção também, se não tiver energia ali, ter ali uma opção de um gerador, a diesel, por exemplo. E a localização estratégica sinalizada. Então, a localização do hidrante é projeto.
Então, o brigadista, o bombeiro civil, de fato, o profissional de segurança do trabalho, ele tem que ter ali mapeado aonde que fica o sistema de hidrante da empresa, aonde fica localizado os hidrantes que tem dentro da empresa, aonde fica localizada a casa de bomba, para, de fato, eu fazer o quê? A minha gestão relacionado à manutenção desse sistema. Verificar, por exemplo, como é que estão as mangueiras ali dentro, se estão todos os acessórios, se estão ali as chaves TOS, se está ali o registro regulável, o registro de jato, agulheta. Então, de fato, tem que ter uma verificação constante desses materiais para que eu consiga, no momento que acontecer uma situação emergencial, esteja tudo de acordo. O aduchamento da mangueira, quando faz um treinamento, deixar a mangueira no sol para ela secar, para ela não apodrecer. É muito comum a gente abrir caixa de mangueira de empresa, tem rato lá dentro, teia de aranha lá dentro, porque não tem uma manutenção. E de fato, o papel nosso é ter inspeções mensais nesses locais. Aduchamento, treinamento da brigada mensalmente para fazer o aduchamento da mangueira, colocar ela de forma adequada. Quando eu faço o aduchamento correto, para mim fazer o lançamento dessa mangueira num combate, até mesmo no treinamento, vai facilitar. Então, essas ferramentas hidráulicas e acessórios hidráulicos é importante. Esses acessórios, eles são componentes aí críticos para a operação eficiente. Então, tem os adaptadores STORs, que são a conexão, as conexões que nós vamos utilizar nas extremidades das mangueiras. Então, os conectores de engate rápido de uma mangueira na outra. Eu tenho ali 2 lances de 15 metros de mangueira para ter ali 30 metros de raio que eu vou conseguir atingir durante um combate. Então, esse engate rápido vai permitir acoplar mangueiras a hidrantes com agilidade. É justamente porque no momento que está um incêndio, eu tenho que engatar isso de forma rápida para abrir ali o registro e combater o fogo de forma eficiente. Tá? Então, todos esses engates de extremidade de mangueira, chaves TOS, o material é um latão, um alumínio. E às vezes tem pessoas que vão, como o latão ele tem uma cor ali meio amarelada, parece ouro, cobre, muitas pessoas pensam que é cobre aquilo ali e roubam das indústrias para vender. Então é importante ter o cuidado de informação com relação a esses materiais. O padrão também é essencial para a conexão segura esses adaptadores. A chave STORS também é uma chave que fica dentro da caixa de mangueira, ou seja, eu faço o engate de uma extremidade da mangueira na outra e vou com a chave para terminar de fazer o torque. Então, ela é uma ferramenta aí indispensável para abertura e fechamento de conexões e tampões. Tem a chave simples e dupla, ou seja, quando a gente fala dupla, porque ela serve tanto para conexões de 1,5 polegada, quanto para 2,5 polegadas. Isso vai garantir o quê? A vedação correta. Eu fazer o fechamento, o torque ali no engate da mangueira, para no momento que eu abrir a rede de água, não ter nenhum tipo de vazamento. Tá? Então, tem algumas especificações técnicas, algumas capacidades e características de desempenho. Quando nós falamos, por exemplo, dos extintores de incêndio, a capacidade extintora é muito importante, Então, geralmente residência, veículos pequenos, escritórios, vai usar um extintor de 2 quilos, é uma capacidade mais reduzida, leve, fácil de manusear. O extintor de 4 quilos, que é um dos mais utilizados, 4 e 6 quilos, usa em indústrias, comércios, edifícios. A capacidade dele é o 2A 20BC. Quando eu falo 2A 20BC, gente, é a capacidade extintora padrão desse extintor de 4 quilos. Eu tenho que dominar isso dentro da área de segurança do trabalho? Não necessariamente. Quem elabora projetos tem que entender como que vai dimensionar. Isso aí é de acordo com o grau de risco da edificação. Então, quando você chega numa empresa e tem um projeto, já está dimensionada essa capacidade, tá? Então, a vantagem do extintor, quanto maior o volume que ele tem, maior autonomia de combate, mas proporcionalmente também o peso é maior do extintor para deslocar até o ponto. Geralmente eu não percorro mais de 15 metros, cada 15 metros, na maioria dos projetos eu vou ter um extintor de incêndio, um raio de 15 metros, isso para facilitar, de fato, o acesso aos extintores. Então, se eu estou numa indústria, numa empresa, no comércio, começou a pegar fogo, eu não percorro mais que 15 metros, eu vou encontrar um extintor, se estiver bem dimensionado o projeto. A 5 metros da entrada principal da empresa, quando eu entro na empresa, eu não posso percorrer mais de 5 metros para encontrar um extintor de incêndio, depois um raio de 15 em 15 metros,
eu tenho que ter aí acesso a esses extintores, tá? Então, quando nós falamos, por exemplo, de dados operacionais, né, a questão de pressão de trabalho dos extintores já está no projeto, tempo de descarga, o alcance do jato. Um extintor, por exemplo, de 4 quilos de PQS, ele alcança de 4 a 6 metros. O alcance do jato saindo ali da ponta do extintor. Ou seja, isso é importante porque muitos acidentes acontecem por pessoas aproximarem muito do fogo. Então tem que ter um cuidado. Eu tenho que verificar a direção do vento, eu tenho que verificar ali a altura ali que está chegando aquela labareda, para mim não colocar em risco a minha integridade física, certo? Então é muito importante essas informações. Então, a segurança da operação, quando se fala de materiais hidráulicos, de agentes extintores, tem alguns pilares de prevenção e combate. O treinamento das pessoas, a manutenção e seguir normas e procedimentos. Quando nós falamos, por exemplo, de treinamento, de prevenção e combate a incêndio, para que a pessoa faz o treinamento? Ela tem que saber identificar a classe de incêndio que tem dentro da empresa, e também quais agentes extintores eu vou utilizar para cada classe. Ter um treinamento prático de puxar, tirar ali o lacre do gatilho, de girar para romper o lacre, puxar o gatilho, de saber apertar o gatilho, de direcionar a mangueira. Isso muita gente pensa que é fácil, mas o que mais se vê hoje é pessoas não sabendo utilizar um extintor de incêndio. Profissionais de segurança trabalham às vezes. Se nunca fez um treinamento prático, como é que vai saber usar? É importante pensar nesse conceito. E dentro de um treinamento de brigada orgânico, brigadista profissional, bombeiro civil, se faz muita parte prática com fogo real, utilizando os extintores de incêndio. A questão dos simulados de evacuação e uso de equipamento de proteção individual também é muito importante. Dentro das empresas, eu ter ali um cronograma anual dos simulados, tanto de evacuação geral, quanto de simulados de um combate a incêndio, de primeiros socorros. O profissional, né, deixar isso definido dentro das reuniões da brigada, que deve acontecer de forma mensal. A questão também, né, de um outro pilar importante quando se fala de combate a incêndio, manutenção desses equipamentos, ou seja, inspeção anual e mensal de extintores. Todo mês eu tenho que fazer as inspeções dos extintores de incêndio, certo? Todo mês.